Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, meus amigos e amigas, pessoas que estão conosco nesse propósito e a qual nós nos determinamos ao ano de 2025, lemos toda a palavra de Deus, amém? Nós vamos ler hoje capítulo 33, 34, 35 e 36. Vamos começar aqui a nossa leitura. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou sem transgressão, puro sou, eu não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Ponho no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contentes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens, ele sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne aos olhos vistos, e os seus olhos que se não viam agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida ao que traz a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que a sua infância e tornar os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34, Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse, ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita ao homem comprazer-se em Deus, pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo, que ele entregou o governo da terra, e quem dispôs a todo o mundo, se ele pudesse o seu coração contra o homem, se ele
pusesse o seu coração contra o homem, recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura que aborrecesse o direito governaria, e queres tu condenar aquele que é justo e poderoso, ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, no momento, morrem até a meia-noite. Os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondem os que praticam iniquidade, porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe os outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como os ímpios, que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze tu, pois, o não, e não eu, a escolha, que é logo o que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o verão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu provado, seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35, o bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé, dos aflitos não os ouve. Respondeu mais Eliú e disse, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? O que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamo, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Enquanto ao que disseste que não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Capítulo 36, Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desculpe, irmãos. Desde longe repetirei a minha opinião, ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade minhas palavras não serão falsas, contigo estão o que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração.
nada deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no tronco os assenta para sempre, e assim são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, lhes diz que se convertam da maldade. Se ouvirem ou servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados, expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio, o juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimará ele tanto as suas riquezas ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pediria conta do seu caminho, ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a tua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, o homem enxerga de longe. Eis que Deus é grande, nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu pavor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda. Eis que estende sobre elas a sua luz, encobre os altos do mar, porque por estas coisas julga os povos, lhes dá mantimento e abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. E o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Glória a Deus, meus amados. Nós finalizamos então a nossa leitura do 33, 34, 35, 36. Amém? Nós vamos finalizar orando e agradecendo a Deus por esta bênção e vitória. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus poderoso, grande, Deus digno de toda a honra, de toda a glória. Abba, Pai, Paizinho querido, Deus amado, que cuida de nós, que zela de nós, que nos sustenta com as tuas mãos poderosas, meu Pai, e que supre todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Ebenezer, continua no controle, continua na direção, continua sendo Deus sobre as nossas vidas, continua reinando no céu, na terra ou debaixo dela, que o Senhor possa continuar sendo soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.